Queridos irmãos, vamos sempre nos preocupar em ser dirigido por Deus. Quando acontecer uma coisa, tiver uma atitude para tomar, vamos não decidir na hora. Me dá um dia ou dois, vou buscar Deus, vou pensar no assunto quando estiver buscando a Deus. Se sentir paz, sentir alegria, eu vou. Se não sentir nada, sentir alguma coisa inquieto, Deus falar não vou. Vamos aprender a ser dirigido por Deus. 2 experiências. E descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Mas como crescem em Felipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Atos 8, 5, 12, 14 e 17. Segundo a nova aliança, todo filho de Deus tem seu Espírito Santo. Tem que ter o batismo do Espírito Santo toda pessoa que aceitar Jesus for batizado nas águas. Se você nasceu de novo, o Espírito de Deus está no seu espírito. Devemos realmente diferenciar entre ser nascido do Espírito e ter a plenitude do Espírito Santo. O cristão nascido de novo pode ficar cheio do Espírito que ele já tem dentro dele, porque quando aceita Jesus, o Espírito já veio. E quando ficar cheio do Espírito, haverá um transbordamento. Falará em outras línguas, conforme o Espírito lhe concede. Então, quando você aceita Jesus e pede para ele vir morar dentro de você, o Espírito de Deus já vem. Mas depois precisa do batismo do Espírito Santo. É o transbordamento. Os estudiosos bíblicos sabem que a água tipifica o Espírito Santo. O próprio Jesus usava a água para tipificar o Espírito. Usou-a como um símbolo no novo nascimento quando estava falando com a mulher que estava ao lado da fonte de Samaria. João 4, 10, 11, 13 e 14. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe dirias, tu pedirias, e ele te daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar a água do poço, porque o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? Jesus respondeu e disse:
Qualquer que beber desta água do poço, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Ele usou a água também como símbolo do Espírito, na plenitude do Espírito Santo. João 7, 37 e 39. E, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Estas são duas experiências diferentes. O novo nascimento é uma fonte de água dentro de você, jorrando para a vida eterna. A plenitude do Espírito Santo são rios, não um só rio. A água da fonte é para outro propósito, é para o seu próprio benefício, abençoa você. Os rios que fluem de dentro de você abençoam outras pessoas. Algumas pessoas dizem: se você nasceu do Espírito, você o tem e não passa disso. Mas não é simplesmente porque você tomou só um gole de água. Há subsequente ou nascimento, um novo nascimento. A experiência de receber a plenitude do Espírito Santo, como resultado no interior do Espírito. Podem fluir rios de águas vivas. Então, sentir a presença de Deus, irmão, é como beber-se um gole d'água. A gente tem Deus dentro, sente a presença. Mas depois do batismo do Espírito Santo, nós vamos transbordar para também passar para as outras pessoas. Outras pessoas dizem que quem não possui a plenitude do Espírito não fala em outras línguas, nem tem o Espírito Santo. Não é verdade. Se beber meio copo de água, talvez não fique cheio, mas pelo menos dentro de mim tenho água. Se alguém nascer do Espírito de Deus, Deus permanece nele. Então não quer dizer que você não fala em línguas e não está batizado, que você não tem o Espírito, você tem. Deus no íntimo, 2 de Coríntios 6,16. Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Se você nasceu de novo, o Espírito Santo está vivo e permanente no seu espírito, onde está vivo e permanece, e permanente. Na sua cabeça? Não, no seu corpo. Em certo sentido, sim, mas não exatamente do modo que pensamos. A única razão pelo qual seu corpo torna-se o templo do Espírito Santo é porque é o templo
do seu próprio espírito. Ele permanece no seu espírito e comunica-se com você por meio dele. Então vamos entender, irmãos. O Espírito de Deus fica junto ao seu espírito dentro de você, dentro do seu corpo. Então, como ele é espírito e você é espírito, ele comunica-se com o seu espírito. Bem lá no fundo, mais fundo que o coração, bem no nosso íntimo, que é o nosso espírito. Ele não se comunica diretamente com a sua mente. Ele não está na sua mente, está no seu espírito. Ele se comunica com você por meio do seu espírito. Que realmente alcança e influencia a sua mente. Então o Espírito de Deus fala com o seu espírito e aí chega à sua mente. Mesmo como um recém-nascido em Cristo, ainda confinado à cama, eu sabia coisas mediante o testemunho interior. Nada sabia a respeito de ficar cheio do Espírito Santo e falar em outras línguas, mas nascera dele, tinha o testemunho, bem no meu íntimo, do que era ser um filho de Deus. Então, lá no nosso íntimo, lá no fundinho, irmão, por isso que é necessário fechar os olhos, para esquecer tudo que tem em volta, porque lá no fundo, nós sentimos a presença de Deus, Deus está com a gente, e é neste lugar que ele vai se comunicar. Tinha ficado confinado à cama mais de 4 meses, quando a minha mãe veio para o meu lado dizendo: filho, não quero perturbar você, mas alguma coisa está errada com Dubi. Dubi é o meu irmão mais velho. Ele estava com 17 anos naquela ocasião e tinha ido embora. Não sabíamos exatamente onde estava. Ela sentia algo em seu espírito. Pensava que Dubi talvez tivesse entrado em encrencas e estivesse na cadeia. Ela disse: faz 3 dias que estou orando por ele, mas preciso de ajuda. Eu disse: mamãe, eu pensava que você tivesse problema suficiente comigo, preso à cama. Há vários dias estou sabendo dos problemas de Dubi. No entanto, ele não está na cadeia. Não é esse o tipo de problema. Ele está correndo perigo de vida. Mas eu já orei e ele vai vencer. Sua vida será poupada. Eu já tenho a resposta. Na ocasião, eu não sabia como obter a resposta a respeito da cura. Passou-se mais de 1 ano antes de eu receber a minha cura. No entanto, algumas coisas eu sabia, louvado seja Deus. Ele sabia ter a resposta que o irmão dele estava protegido, que Deus ouviu a oração dele referente ao irmão, mas não sabia ainda como ser curado. Deus vai ao encontro da pessoa à medida que ela tem fé. 3 dias mais tarde, Dubi voltou para casa durante a noite. Você entende, era o ano de 1933 e não havia trabalho. Os homens estavam na rua, sem emprego. Naqueles dias de grande depressão, Dubi tinha ido ao Vale do Rio Grande, procurar emprego. Não achou coisa alguma. Resolveu, portanto, pegar carona em um trem de frente. Muita gente usava
a estrada de ferro ilegalmente naqueles dias, desde a parte mais longínqua até o vale de Michigan, cerca de 80 quilômetros ao sul de Dallas. Um detetive da estrada de ferro bateu na cabeça dele e o jogou para fora do trem, que estava em movimento a uns 80 quilômetros por hora. Ele foi rolando pela estrada de ferro. Naqueles dias, as locomotivas queimavam carvão e deixavam as cinzas ao longo da estrada. Ele caiu naquelas cinzas e deslizou de costas. É de se admirar que não tenha fraturado a coluna. O acontecido ter-lhe-ia causado maiores danos se não tivesse sabido do caso mediante ao testemunho interior e se não tivesse orado. Ele ficou jogado na fossa e voltou aos sentidos depois de algum tempo. Sua camisa fora rasgada e o assento da sua calça fora arrancado. Por isso, somente podia viajar à noite. Durante o dia, ficava escondido entre as árvores do campo. Era um período do ano em que se podia achar frutas. E à noite, ao longo dos trilhos, em direção de Michigan. Era noite quando chegou em casa. Mamãe colocou-o na cama e ele se recuperou em poucos dias. Mamãe e eu não éramos crentes cheios do Espírito Santo, mas éramos crentes. Tínhamos um testemunho em nosso espírito que alguma coisa estava errada. Era uma intuição. É algo que todos os cristãos devem desenvolver. Devemos desenvolver o nosso espírito. Irmão, falar mais em língua, ficar mais... chegar na presença de Deus, ficar às vezes um pouco calado, mas na presença de Deus, e levar o nosso espírito para Deus, imaginar que só tem você e Ele, e desenvolver mais o espírito, também com o conhecimento da palavra. Um amigo meu, ministro do Evangelho Pleno, sofreu em menos de 10 anos 3 acidentes graves de automóvel. Algumas pessoas morreram e os carros foram demolidos. A esposa dele quase morreu e ele ficou seriamente ferido. Ambos foram curados pela misericórdia de Deus. Ele me ouviu ensinar a respeito desses assuntos e disse: irmão, cada um daqueles acidentes poderia ter sido evitado se eu tivesse aquela intuição. Contudo, em circunstâncias semelhantes, as pessoas dizem: não sei por que aquilo aconteceu a um cristão tão bom. Era um pregador. Os pregadores precisam aprender a ouvir o seu espírito, assim como você tem de aprender a escutar o seu. Depois atribuem tudo a Deus e dizem que Deus o fez. Aquele pregador disse: se eu tivesse escutado minha coisa interior, simplesmente tinha uma intuição de que algo estava para acontecer. Teria esperado um pouquinho e orado. Em vez disso, pensei: estou ocupado, não tenho tempo para orar. Muitas vezes, se tivéssemos esperado, Deus nos teria mostrado. Poderíamos ter evitado muitas coisas. No entanto, não vamos queixar-nos e lamentar por causa dos fracassos do passado.
Vamos simplesmente tomar posse daquilo que é nosso e cuidar para não deixar tais coisas acontecer novamente. De qualquer jeito, nada podemos fazer com relação àquilo que já passou. Vamos começar a desenvolver o nosso espírito e aprender a escutá-lo. O Espírito Santo habita no seu espírito. É ele que capta as coisas do Espírito Santo e depois as passa para a sua mente, mediante um testemunho interior. Jesus disse: se alguém me ama, guardará minhas palavras, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14, 23. Nestas passagens bíblicas das Escrituras, Jesus está falando a respeito da vinda do Espírito Santo. Jesus e o Pai, na pessoa do Espírito Santo, vêm habitar em nós. Uma habitação é um lugar onde uma pessoa mora. Outra tradução diz: viremos para ele e faremos com ele nosso lar. O Espírito Santo, por intermédio do apóstolo Paulo, disse: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Outra tradução diz: o Espírito de Deus está na casa dentro de você. É aonde ele mora, em você. A Bíblia declara: porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6,16. Coloque junto esses 3 versículos das Escrituras: João 14, 23, 1 Coríntios 3, 16, 2 Coríntios 6, 16. Jesus respondendo e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Irmão, está mais do que comprovado e claro que Deus habita dentro de nós. Jamais chegamos ainda a sonhar, a sondar a profundidade daquilo que Deus realmente está dizendo. Eu habitarei neles, eu farei neles morada, eu andarei entre eles. Se Deus está habitando dentro de nós, e Ele está, logo, é ali que Ele nos falará. Queridos irmãos, vamos acreditar mais na palavra, conhecer mais, realmente viver ela. Vamos ler todo dia e deixar de seguir o coração, seguir o sentimento e seguir o que a gente vê. Vamos crer, viver, falar e agir na palavra, sempre na palavra. Feche os olhos, coloca a mão no seu coração e busca a Deus com todas as suas forças. Pai maravilhoso e querido, em nome do Senhor Jesus, entramos na Tua maravilhosa e gloriosa presença, Pai, para Te honrar, Te glorificar, Te exaltar, Te buscar, Senhor. Precisamos de Ti. Queremos sempre o Teu amor, queremos sempre a Tua palavra,
Queremos sempre a Tua direção. Precisamos da Tua direção, Pai. Para todas as coisas, Pai. Dependemos de Ti completamente. Igual um galho que está grudado no tronco e depende de tudo do tronco. Tirando o galho do tronco, ele morre porque tudo ele depende do tronco. Nós somos o tronco, o galho, e o Senhor é o tronco. E dependemos do Senhor em todas as coisas. Te queremos, Pai. Sabemos a nossa posição agora, que é dependente de Ti. O Senhor é o nosso tudo, é a nossa água da vida, é o nosso ar que respiramos. Precisamos de Ti e Te queremos, Pai. E em nome do Senhor Jesus eu te peço, Pai, desça com Teu poder na vida do meu irmão e da minha irmã que está ouvindo essa mensagem agora. E começa a queimar todo o mal, começa a destruir toda a obra do inferno, começa a desfazer toda coisa ruim. Em nome do Senhor Jesus eu repreendo você, demônio. Sai dessa vida, eu quebro as tuas forças, eu quebro o teu poder, eu amarro você agora e te mando fora. Sai daí, pega tudo que é seu e fora. Saia, saia, saia. Dor, doença, eu amaldiçoo. Ódio, tristeza, briga, desemprego, miséria, todo o mal, eu desfaço toda a obra do inferno. Você, demônio, pega tudo que é seu, toda a sua obra, sua mentira, sua enganação, fora, saia, agora, em nome de Jesus. Pai maravilhoso e querido, vamos nos encher da Tua palavra, encher a nossa mente, o nosso coração, vamos sempre falar a Tua palavra, porque confiamos no Teu amor infinito e na Tua palavra que nunca falhou e jamais falhará. Pai, muito obrigado. Amém e amém.